Estamos de volta com o Contraponto, recebendo hoje a advogada Bernadette dos Santos e o pastor Wilson Regina com o tema Alteração na lei do divórcio pode banalizar o casamento? Neste segundo bloco, queremos saber qual o papel da justiça e da igreja na manutenção do casamento. Bom, a minha primeira pergunta vai ser o seguinte: o Estado e a religião, vocês acreditam que eles devem interferir na decisão do casal, facilitando ou dificultando a separação? Bem, se nós pensarmos um pouco na história da própria lei do divórcio, nós vamos perceber que a legislação ela já previa uma interferência do Estado na tentativa de manter, desde os prazos, né, porque o casal ele teria que se separar e somente 3 anos após fazer o divórcio, como se o Estado dissesse que as pessoas deveriam pensar e refletir se realmente seria necessário. E mesmo a separação consensual, ela necessitaria de 1 ano de casamento para ser feita. Então, nesse sentido, o Estado acaba intervindo. E também nas tentativas de conciliação que o juiz seria obrigado a fazer pela lei do divórcio, inclusive. Ele teria que fazer uma tentativa de conciliação em 2 oportunidades, era o texto original da lei, para fazer com que aquele casal buscasse reatar, ver se realmente não era um problema simplesmente de um litígio temporário. Não. Hoje nós não temos mais isso, mas nós temos uma tendência dentro do próprio direito de se buscar sempre uma mediação anterior nos processos. Só que mais no sentido de que essa separação ou esse divórcio transcorram sem muitos problemas, por exemplo, relacionado à guarda de filho, partilhas de bens. Dificilmente um advogado vai conseguir a reconciliação do casal no sentido de que eles desistam da decisão tomada, mas nesse sentido de que essa decisão seja feita da forma mais harmoniosa possível, isso sim, nós temos uma interferência do Poder Judiciário. Pastor Wilson, quanto à igreja, como que seria essa interferência, se ela existe na manutenção ou então para proporcionar o divórcio? Aqui eu acho que a igreja precisa ser muito cuidadosa e muito prudente no seu discurso, porque ela tem que ter em vista, de um lado, os seus fiéis, e é com eles que ela vai estabelecer um conjunto de regras que extrapolam os conceitos humanos e a vontade humana, porque ela vem de Deus, ela é revelada, ela é aceita por esses fiéis. E, por outro lado, ao mesmo tempo, ela não pode perder o seu olhar para o todo da sociedade. Ela está inserida nessa sociedade. Muito embora ela não legisla para a sociedade, sim para a própria igreja, para os seus fiéis, né? A igreja nunca vai trabalhar, tanto numa instância como noutra, com a ideia da separação a priori. Ela vai sempre trabalhar com a ideia da reconciliação, do ajustamento, do aconselhamento, né? Agora, há casos em que ela admite certamente que não há mais possibilidade, onde começa a haver prejuízos de toda a natureza, de ordem psíquica, física, emocional, onde talvez até o pecado maior seja, em alguns casos, a permanência, porque não é somente o casal, são filhos que estão ali envolvidos. Então, a igreja precisa ampliar o raio de ação do seu olhar e contemplar tanto uma realidade quanto outra. Isso muitas vezes não é fácil. Depende o caso, então, de cada pessoa. Com certeza, depende o caso de cada pessoa. Tá certo, então. E apesar dessa nova lei que facilita o divórcio, se uma das partes não quer a separação, no caso falando agora, né, na área da justiça, existe algum meio de prolongar essa decisão? Na verdade, quando nós falamos em celeridade, é quando existe o consenso mesmo. Então, por exemplo, um casal que não tem filhos e estão de pleno consenso, eles podem se divorciar consensualmente, inclusive em cartório, não precisa ser na forma judicial. Se eles tiverem juízes, passa pelo Poder Judiciário, frente a um juiz, e inclusive com a interferência do próprio Ministério Público, exatamente pelos interesses dos menores ou incapazes. Agora, supondo que apenas um queira se divorciar, o outro não, nós vamos ter aí o que a gente chama do fundamento do desamor, né? Quer dizer, o objetivo desse divórcio é exatamente nesse sentido. Um deles já não ama o outro, né? Então não tem mais como permanecer junto.
E ninguém pode obrigar duas pessoas a permanecerem juntas se uma não quer. Nesse caso, o processo vai ser litigioso e aí realmente ele pode se prolongar, em virtude de que o juiz vai tentar fazer a conciliação, fazer o acerto em termos de guarda de filhos, partilha de bens, pensão alimentícia. E isso pode demandar um bom tempo, né? O que não significa que o casal precise permanecer junto durante esse período. Talvez até em situações de violência doméstica, eles já estejam até separados de corpo através de uma decisão judicial em virtude disso. Mas o processo pode se prolongar, sem dúvida. E o senhor, pastor, o senhor acredita, no caso, que a influência da igreja como uma instituição que apoia e aconselha, né, como o senhor mesmo falou, a permanência do casamento, em alguns casos pode ter falhado, tendo em vista que nós temos um grande número, né, de pessoas procurando a separação? Nós quando nós falamos igreja no singular, nós estamos, na verdade, colocando um grande plural para dentro desse singular. São muitas igrejas, denominações cristãs, certo? Quando nós estamos diante de algo que fracassou, ou que falhou, ou que está falhando, na verdade não é aquilo sozinho. Talvez a linguagem utilizada pela igreja ao longo das décadas, dos séculos, a dissonância de comunicação entre as verdades teológicas e a prática vivenciada pelas pessoas, seja responsável por esse afastamento e justamente por essa condição de você perceber que uma instituição tão sólida, tão importante, tão cara para o cristianismo, de repente começa a ser dilapidada, torpedeada, machucada, porque ainda não inventaram nada melhor para realmente poder servir de sustentabilidade à sociedade. Quando se fala que a célula máter da sociedade é justamente essa união, é a família. E o conceito de família evoluiu de uma maneira hoje que, em alguns casos, ela tenta acomodar as situações existentes, mas se você fizer um pouquinho o exercício para trás, e você perceber que poderia ter havido uma comunicação melhor e um entendimento melhorado a respeito do que de fato é família, nós talvez tivéssemos uma situação um pouquinho mais confortável hoje. Seria interessante trabalhar, então, mais essas questões da família, da união na sociedade, não só na igreja, mas em todos os setores, né, que compõem a sociedade. Com certeza absoluta. Veja bem, vamos tomar como um outro ponto que não está exatamente colocado aqui, mas ele tem implicações, né? A educação. A educação é competência de quem? Ela, de fato, é competência da família. Mas essa família que se desestruturou fez o quê? Transferiu essa competência para o Estado. E o Estado fez isso, tentou exercer essa competência de que forma? Através das escolas. Então, professora na sala de aula hoje, de fato, está assumindo aquilo que é papel do pai e da mãe. Mas nunca vão conseguir fazer isso com a mesma propriedade, intensidade e relevância que faria a família nuclear. Mas essa família nuclear precisa ser revista, precisa ser retrabalhada. Todo um processo de reeducação da família precisa, em muitas instâncias da sociedade, precisa ser retomada. A senhora concorda com isso? Sim, na verdade, exatamente o que o pastor falou. A concepção de família, ela tem que ser repensada. Nós temos algumas concepções diferenciadas hoje que tornaram isso amplo demais, né? E, de uma certa forma, nos assusta, né? Porque a família nuclear, ela vem de muitos e muitos séculos de vivência na sociedade e se chegou a esse modelo. E ela é traduzida através do casamento, foi traduzida através do casamento. Hoje se amplia isso, né? Então, hoje se entende família, até mesmo a família homossexual, né? Se trabalha com esse conceito também. E isso é muito novo, é um pouco assustador, né? Agora, que esse ambiente de vivência, de valores, desde o nascimento, ele tem que existir e tem que se assumir isso como responsabilidade, isso é evidente. E isso precisa de uma conscientização por toda a sociedade, aonde entra o papel da igreja,
da escola, né, nesse sentido de valorizar o papel da família e da sociedade como um todo e da própria mídia, né, de trazer esse valor de família. Porque realmente, se nós pensarmos numa sociedade sem esse grupo familiar, ela deixa de ser, pelo menos, o tipo de sociedade que nós conhecemos e desejamos, né? Vocês acreditam que, pelo fato da separação agora estar de uma forma mais ágil, isso pode interferir nas gerações futuras? Ou seja, como que vai ser esse processo de casamento, né, para as futuras gerações? Será eles terão aquela imagem do casamento com a permanência, com a família? Ou vocês acham que vai se perder um pouco isso? Eu acho que já está havendo uma certa diferença, né? Nós falamos hoje de família mosaico e família ampliada, quer dizer, hoje a gente percebe as crianças falarem com muita naturalidade do fato de terem duas mães ou dois pais, né? Inclusive nós temos até termos para isso já, que é o pai afim, o padrasto passou a ser o pai afim, a mãe afim, a madrasta. Então a concepção da criança em termos de família, ela já começa a mudar, né? Isso é percebido nas próprias escolas, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Se eu pedisse para vocês desenharem aqui a família, para nós, para a geração dos jovens, ainda é o pai, a mãe e o filho. Agora, para a criança, talvez já não seja, né? Talvez já caracteriza dois pais, duas mães, o meio-irmão. Então, realmente, eu acho que já está sendo mudado. Porque, apesar, né, de tudo, nós entendemos que o casamento se mantém, não se pode negar que o número de divórcios e separações ampliou. De 84 até 2006, foram 200% a mais o número de divórcios nos dados estatísticos. Então, isso mostra uma outra realidade, com certeza. Tá certo, nós vamos para o intervalo e voltamos já.